Ao Lift Engenharia, bem-vindo ao nosso canal. E nós estamos aqui agora com uma entrevista muito legal, um bate-papo muito legal. Olha aqui, ó. O que nós temos aqui, ó? Quinto lugar, Game of Crane, puta da Liber lá. E nós estamos aqui com o Leonardo Navarro. Vamos falar bastante com ele sobre essa competição, conhecer um pouco mais aí sobre como que foi todo esse processo. Mas antes aí, não se esqueça de curtir aí esse vídeo, se inscrever no canal e acompanhar a gente aí nas redes sociais, pois temos aí bastante assunto para falar com vocês nas redes sociais. Temos nossos treinamentos, nossos planejamentos, nossos trabalhos aí de supervisão em campo, inspeção e tal, e tudo isso aí vamos ter conteúdos aí futuros muito bons para vocês. Então curtam aí o canal e nós vamos começar aqui o papo com o Léo, né? O Léo é um parceiro, amigo nosso aqui de longa data já, né, Léo? Com certeza. E hoje nós vamos falar um pouco dessa competição, porque a gente fez alguma coisa parecida, mas numa espécie de gincana ali. Sim. No encontro de locadores, vamos falar disso também. E vamos conhecer um pouco também da trajetória agora do Léo, né? Como que chegou até esse convite da Liber, como que foi para ir lá para a Alemanha. Teve uma competição aqui, uma prévia aqui, sim, né? E depois uma classificatória, depois foi lá para a Alemanha. Nós vamos entender tudo como foi esse processo. Mas antes de tudo, Léo, quer se apresentar aí pro pessoal? Com certeza. Então, sou Leonardo Navarro, né? Hoje tenho 30 anos. Comecei no ramo de içamento com praticamente ali 14, 15 anos, né? Claro, por conta da empresa ser da família e tudo mais, então você sempre teve esse contato aí com caminhões, empilhadeiras e guindastes no geral. Comecei de fato com os 16 mesmos, me emancipei e tudo mais para iniciar a carreira. Comecei com curso de aprendizado, fiz curso de plano de ringue no Instituto Opus, acho que todo mundo começou lá. Então, fiz ali com o seu Wilson, né? Do Instituto Opus, com 15 anos fiz o curso de plano de ringue, o primeiro curso. Já para pegar um embasamento, fazer os desenhos da empresa. Na época, o Amarildo, o engenheiro, que hoje está na Cortesia, me supervisionava e assinava os planos para nós. Então, tive uma carreira bem precoce, né? Para chegar hoje que estou hoje. Legal. Eu também fiz a gente começa todo mundo mais antigo aí. Eu fiz com o Oswaldo, cara. O Oswaldo, falei o Oswaldo era um senhorzinho já bem né? Fazendo papel quadriculado. Isso. A gente até hoje tenta ainda manter essa questão do papel quadriculado, né? Mas já tá vendo que o pessoal já tá em outro nível. Que é assalto card, ou desenho. Até nos cursos mesmo, a gente tenta implementar ainda o papel quadriculado, mas a ideia é sempre evoluir, né? Sim, então a gente tá pensando sempre nessa evolução. Puta, muito legal, Léo. Cara, nessa fase aí de adolescência, né? Então, você já estava ali trabalhando, subindo em máquina, já fazendo ali a parte parte de operar, né? Então, como acontece? Eu sempre fiz desde o início operar os equipamentos, trabalhar com eles, sempre estar ali acompanhando a galera do dia a dia. E aí, eu acabei me formando em engenharia, fui fazer faculdade de engenharia, mecânica. Aí você começa a visualizar o mundo de outra forma, né? Você vê como a máquina funciona, como que você aplica a máquina, como que você pode explorar mais. Aí comecei a fazer alguns cursos na Liber, fiz curso na Tadano também, das máquinas que a gente tinha no segmento. A frota que vocês têm hoje é Liber, Tadano e agora começou o XMG. XMG, algumas máquinas específicas. Então eu tive sempre fui aprofundando, né? E me especializando. Fiz cursos com vocês aqui na Olift, fiz com o pessoal da IPS, e aí dei essa gama aí no mercado onde que eu via, portanto, fiz curso de desenho técnico, então você sempre vai agregando, né, no seu currículo e nessa visão que você tem de campo. E aí você vai tendo mais opções de fazer uma operação mais delicada, uma operação que exija mais de você, e você tem mais você vai mitimizando os riscos, né, e para poder fazer uma operação perfeita, que é isso que eu acho que em São Paulo, né, quem mais me conhece em São Paulo, tem essa visão minha, né, que
Poxa, eu tinha antigamente, né, quando aquela primeira máquina nossa, 350, foi a máquina que tem mais recursos, assim, foi onde eu explorei muito mais, que a gente tinha um grande concorrente de São Paulo, que era a IV, e era o Luiz Fernando, O Fernando tá para vir aqui também. Eu sempre brinco com ele isso, que o Luiz Fernando, eu apanhei muito dele nas concorrentes. E, cara, assim, então nós temos uma história meio parecida, porque a gente também, né, quando começamos na época ali... Eu tava na Tatuapé. Tatuapé, cara, então, tipo assim, eu e o Luiz Fernando sempre tava indo nos negócios. Cara, o Luiz Fernando vai pôr essa máquina, cara, tem que pôr uma máquina compatível e tal, porque ele é um cara muito estratégico. Ele tem uma visão extraordinária. Então eu sempre tive isso, também de analisar a situação para executar, entendeu? Comprar a ideia do cliente e executar a operação. De uma forma segura, mas executável, entendeu? Então, São Paulo é uma caixinha de surpresa. Você tem que fazer chover no seco, se desdobrar, entendeu? Então, o Luiz sempre teve essa visão. Eu sempre acompanhei algumas vezes ele fazendo serviço que eu não tinha uma visão e depois poxa, e se eu olhar dessa forma, se não olhar? Uma montagem de luff diferente, uma situação de montar aéreo, pular uma rede, desmontar de uma outra forma, pular uma árvore. Então, eu sempre tive essa visão. Então, isso foi agregando e eu fui ganhando um respeito da galera aí nesse quesito. Lógico também que isso atrelado ao conhecimento de vistoria, de você entender o layout, né? Você vai entender aquele layout. Lógico que é atrelado também ao seu conhecimento operacional. Exato. Né? Que você já tem o conhecimento do guindaste. Paralelo. Isso o guindaste pode fazer, isso ele não pode. Então você já vai ali, então tem que ter uma estratégia para aquilo que ele não pode, eu conseguir executar. E aí você vai. Isso aí é o conhecimento, né? Você tem que ter os dois lados, né? Os dois lados. E essa é uma dificuldade de São Paulo, que muita gente não entende. Não entende. Então eu vejo umas críticas muitas das vezes de internet, tá? O pessoal fala assim, poxa, o cara fez. Olha como que o cara tá colocando. Recente isso. Sim. Uma rampa, o operador fez uma fogueira, né? Pô, aí. Os especialistas de pantufa, eu gostei desse termo, né? O especialista de pantufa, o cara que tá lá especialista de teclado. No teclado, olhando. Pô, o cara fez... Não, então beleza. Qual que seria a sua sugestão para isso? O cara tá fazendo exatamente o que dá para fazer. Os recursos seguro, ele tava seguro. Tem uma operação extremamente segura. Sim. Mas o especialista de pantufa, não, né? Pô, tem que... No terreno assim não dá. O que você faria? Vai pedir, você vai fazer um platô numa calçada? Cara, exatamente. Entendeu? Né? São Paulo é uma caixinha de surpresa. Isso... Você tem declives de 15, 20 graus, como você vai vencer? Isso não é um problema de São Paulo, tá? Isso aí é um problema mundial. Exato. A gente vai falar um pouquinho da Alemanha, né? Aqui das coisas, mas isso aqui deve ter esse mesmo problema em Frankfurt, em Berlim, deve ter esses mesmos problemas. Com alguns operadores lá, né? Que a gente estava competindo com eu e mais 4, né? Nessa classificatória final, que Londres está a mesma situação. Londres, cara. O único ali que sofreu, eu vi que o cara sofreu, foi o Scott. De Londres, ele está na mesma situação. Espaços curtos, investindo em máquinas que tem variable base, variable ballast. Isso. Entendeu? Máquinas que conseguem trabalhar em diversas formas. Eles têm bastante, o que aqui no Brasil não tem, que é a Liber é o MK, né? Gruas MKs, que é carro AT, alterno. E a grua automontante. Lá eles têm bastante isso. Então, aqui no Brasil não tem por questão de imposto, né? Uma máquina dessa é quase uma 220, entendeu? Então você tem uma 220 muito mais versátil do que uma máquina MK. Sim, entendeu? sim. Mas é uma máquina específica para centro urbano. Porque eu assisto bastante aquele programa do History, Mega Cargas, né? Isso. Poxa, e geralmente é sempre em Londres, né? Que os caras estão trabalhando. Você vê que a dificuldade de Londres é uma mão que vai, só que ela não volta e você tem que... Exato. É uma rua estreitinha, aí tem a mão que tá desse lado, mas na outra quadra, essa mesma mão que tá desse lado, ela vai para outra. Aí você... Cara, umas cargas... bem complexo, bem né? complexo. Ô, Léo, e como que chegou, a gente viu aí sua carreira, mas como que chegou esse convite da Liber para se inscrever nessa primeira classificatória que foi Brasil? Isso. No Brasil. Então, a Liber, como que ela fez? Pegou todos os clientes dela no nível Brasil, né? Como a matriz em Guaratinguetá, no Brasil, ela é responsável pela América, digamos que a América do Sul, né? Não é nem a Latina, mas do Sul.
Então ela fez esse convite para toda a galera que estão clientes, né? Então você tinha que fazer a inscrição através do portal MyLiber, que é o portal da Liber. Então era todos os clientes que têm frota Liber. Então, se desde a empresa pequena, que o cara só tem uma Liber lá, uma 1070 ou uma 1100, ele poderia se inscrever e inscrever os operadores. Na WWN eu acabei me auto-inscrevendo e inscrevi um outro operador também. E aí você carregava vídeos no portal MyLiber de você operando a máquina, executando uma atividade de um nível mais elevado, né, de dificuldade. Você entrava numa votação aberta para nível global, entendeu? Então, os 5 melhores mais votados se classificavam para a grande final no Brasil, a classificatória no Brasil. Não, certo, mas aí nisso América Latina. América Latina. Certo. Aí pegou a América do Sul, eles falam América do Sul mais México. Sim. Porque na Latina acho que envolve o Cuba, alguns países que a Liber não tem base, né? Eu acho que não atende. Então falaram América do Sul mais México, mas é encurtar a América Latina, entendeu? Então eu fiz esse envio da classificatória, acabei ficando na classificatória, como você vê, né? Fiquei em 6º lugar. Por desistências de uma empresa que não ia conseguir enviar o operador, me acabei entrando na repescagem. Deve ter sido alguma empresa de fora do Brasil? Não, era do Brasil mesmo. A Real ficou em 3º pela classificatória, se eu não me engano. 3º ou 4º. E aí ela não conseguiu enviar os operadores, que ela tinha, acho que aquela operação que ela foi até documentada. Uma 700, uma 500, fazendo uma movimentação de um não lembro agora, tipo um raspador de um silo, era quase 100 metros de diâmetro. Foi bem legal. Conversei com os meninos da Real que eles foram participar. Certo. O Eduardo e o João, que é o operador da 650, e o Eduardo é encarregado lá. Certo. Coordenador. Aí a Real teve a desistência. Teve a desistência e acabei entrando entre os 5. Entendeu? Aí ficou o seu João, que acho que vulgarmente João Barata, da Darcy Pacheco, da 3D. Certo. Ficou os 2 da Conzolo, que é o Nelson e o Nelsinho e o Edson, da Conzolo, São José Campinas. Entrou o Flavinho da Centro-Oeste e entrou eu da WWN. Leonardo da WWN. Certo. Isso Brasil, mas e os outros países? Os outros países participaram, mas não se classificaram para o nível de votação. Não tiveram a votação que atingia, entendeu? Teve alguma participação, acho que também do Chile, do México, mas acho que não entrou nível votação. Se entrasse, ia vir para Guará fazer as provas, né? As 5 provas que tinha aqui em Guará. Em Guará. E aí foi feito, eu lembro a Tatuapé que mandou guindaste, acho que foi só o guindaste. Foi só a Tatuapé. A Tatuapé entrou como convidada, né? A Liber fez se não me engano, foi uma locação, pegou uma locação lá com a Tatuapé, de uma 250 e uma 1100, ambas Lincoln 2. E aí fizemos as provas práticas, foram 2 provas práticas em cima dessa máquina. A teórica, teve alguma coisa de teoria? Teve teoria também. Foram 2 provas práticas e 3 teorias. Aqui no Brasil, né? A classificatória no Brasil. A prova de prática foi uma prova de você transitar com contrapeso entre obstáculos. Você tinha que fazer... A prova não era assim... O que eu achei legal da Liber fazendo essa competição, ela sempre exigiu habilidade, conhecimento técnico e o controle do equipamento, e você saber o que você está visualizando do equipamento, não chegar lá simplesmente sentar e operar. Eu acho que isso que acabou filtrando bastante, porque acho que 95%, ou não sei, chutando alto, 90% dos operadores do Brasil perdeu a cultura técnica, né? Esse é um problema, essa é uma luta que a gente tem constante, tá? Tem operadores muito bons de alavanca. O cara tá aqui na alavanca, cara, show de bola. O cara tira um balanço que... Excepcional. Só que o cara só tem o controle da máquina. Isso, exatamente. Aí é o que a gente brinca lá na garagem, que eu tô até com um projetinho de formar alguns um pouco mais detalhado, não o que as empresas de
de treinamento tá fazendo. Eu formar o cara na prática, Sim. entendeu? Mostrar para ele, você tem que ter o controle da máquina nessa situação, um pouco mais detalhado, como se fosse uma entrega técnica. É esse ponto que a gente briga bastante aqui também, porque o que acontece? Hoje em dia é um curso que nós não temos. Hoje a gente tem o curso de operador de guindaste desse jeito. Preciso formar os operadores. Sim. Me liga, eu vou lá, vou ministrar um curso Muito pro cara, superficial, né? e assim, vamos falar de tudo um pouco e muito de nada. Essa é a realidade. E isso para todos os cursos, tá? Não é a gente, não. Não é a Audit, é a todas as escolas de A a Z. Então, um curso hoje que a gente não está, assim, muito chamativo, né? Só para você ter uma ideia, a gente só atende esses cursos para empresas. A gente não tem como abrir... porque aí o cara fornece o guindaste, o equipamento, e aí você consegue aprofundar um pouco mais. Mas só naquele modelo, né? E aí tem um leque de muito grande de modelos que a gente também aqui não domina. Exato. É que nem a minha ideia qualquer. Depois eu vou até conversar com você, conversar com a galera. Hoje, como que faz um operador para ele crescer de carreira? Então, hoje a gente tem no mercado aquela situação. O cara entra, e isso aqui é muito bom para quem está começando, tá? Vou até falar isso para os operadores. Eu acho bem interessante. Cara, começa como sinaleiro. Vai dar final, cara. Ponto. Isso aí é verdade, cara. A gente tem muita dificuldade de operadores que não dominam as funções anteriores. Cara, vai dar sinal, vai pegar dormente, cara, vai fazer isso aí. Esse é o primeiro passo. Exato. Aprende a patolar, depois aí você vai subindo. Cara, se tiver um muquezinho pra você começar, cara, começa ali no muquezinho. Tem operações de muque mesmo, que é muito mais complexa de um guindaste. Mas para começar, cara, inicia aqui e tal, passa por um guindastezinho, vai indo e tal, para você ir crescendo, progredindo a carreira. Exato. Agora tem cara que fala assim, não, eu quero... Já esses dias, essas semanas atrás aí, teve um cara, não, mas eu quero começar... eu postei um vídeo, até tem que agradecer muito aí o William da Transbook, cara, ele fez um videozinho... eu vi do peso do moitão. Peso do moitão. Cara, eu só peguei aquele vídeo do William, postei na minha rede social. Hoje, no dia que nós estamos gravando aqui, tá com 450 mil visualizações. Então. Peguei, cara, e é o vídeo do William. Tem que agradecer isso, que deu um movimento enorme nas nossas redes, né? E me chamou um cara aqui que ele já queria entrar, não, mas eu quero isso aqui. Já mandou até a foto do guindaste que ele queria operar. Eu peguei, velho. Você faz o que hoje? Eu sou motorista, tal. Cara, não é assim. Aí você vai ter que explicar pro cara, velho, você vai ter que começar aqui, sinaleiro, e vai crescer. Às vezes o cara já tem uma qualidade de vida, às vezes o motorista de carreta hoje ganha 6 mil, 7 mil. Como você fala, cara, você quer ir para a função guindasteira, você vai começar com 3,5 numa máquina. Aí o cara abandona. Entendeu? Então eu tenho esse projeto de querer passar como que o cara consegue entrar. Você vai entrar na empresa, você vai entrar numa máquina de 30 a 60. Como que você domina essa máquina? Você tem que saber dominar essa máquina. Então eu vou meio que fazer uma entrega técnica pro cara e mostrar, para você entrar nessa máquina é nessas condições. Uma máquina de 100 é nessas condições. Uma máquina de 250 nessas condições. Uma máquina de 500 nessas condições. E mostrar não um ambiente controlado. Mostrar para ele fazer umas situações de situações que a gente encontra no dia a dia. Um terreno desnivelado, uma rampa, para ele saber o que ele pode e não pode fazer. O que ele tem aonde ele pode explorar ou não pode explorar o equipamento. Então eu tenho esse sonho, né, de poder fazer um curso meio que avançado nessa situação. Já é um curso avançado. Então esse aí é bacana. Vamos bater um papo depois da gente alinhar. Um curso só formatório, né, de formar, capacitar pessoas. Porque hoje está tendo um movimento muito forte na Petrobras quanto a isso, tá? Quanto a essa formação técnica de operador. Por que técnica? Porque a partir de agora o operador tem que ser um técnico, não adianta ser um cara de puxar alavanca, não. O operador ficou muito mal acostumado, cara. Tem muita situação assim, tem operador... como a WWE é uma empresa spot, não é uma empresa de contratos, uma empresa que tem tudo desenhado pro cara, eu já vi muito falar, tipo, da Locar. O cara sai da Locar, o cara tem
vai sair para um serviço da Locar, ele tem um serviço que ele vai executar, a cinta que ele tem que executar, passada de carbo que ele tem que fazer e tudo mais. Tudo desenhado para filtrar. Para filtrar para o cara não fazer uma besteira, né? Então aqui a WWE não tem essa cultura. A gente passa até pelo nível dos profissionais. Você passa o que ele vai executar e o cara tem a expertise, a liberdade de vou fazer dessa forma, dessa forma. É claro, quando você tem um plano de envolvido, você tem algumas coisas para ser cumpridas, né? Mas não é todo serviço que tem plano, né? É que o operador, hoje, por isso que eu estou falando dele ser um cara técnico, né? O Felipe fala bastante disso aí, que o plano de rigging é algo que logo mais aí vai cair em desuso, ele vai caindo em desuso. Porque o operador, cada vez mais o mercado vai deixar ele mais técnico, porque o operador tem que tomar essas decisões. Exato. Para mim, né, um guindaste, um cara tinha que ser um engenheiro mecânico para operar um guindaste, ou um técnico em alguma coisa, para ele operar um equipamento. Não só por fato operar, né, mas para você passar por algumas coisas do dia a dia, você ter um embasamento. Quantas vezes a gente sofre com técnico de segurança, com alguém querendo apitar, né, colocar, você tem que fazer dessa forma, o rapaz nem sabe o que tá falando. O que mais a gente sofre, né? Até ali eu uso bastante nas aulas, né? Tem ali um terminal tipo Cunha, né? Mão de vaca conhecido. Sim. Né? Cara, o que a gente mais sofre no mercado é com isso aí. Exato, né? Isso aqui é o mais sofrido, porque o técnico de segurança quer mandar no operador como que ele tem que instalar isso aí, entendeu? Exato, o cara não sabe se ele tem que fazer a cunha virada pra lá, pra cá. O clipper, se você nem aqui, tem uma cunha tipo clipper, o cara quer que você... Não, você não pode travar aqui, você tem que travar no cabo. No cabo. E aí, cara, e cada técnico de segurança tem uma lei diferente, uma norma diferente para isso, do entendimento dele, e acaba o operador sendo refém dessa informação. E assim, tá? O operador pode ser o mais técnico que for, o cara pode falar pro técnico de segurança, cara, não é assim, é assim, é assim, é assim. Técnico de segurança sempre vem com uma carteirada, ou você faz assim ou eu te põe pra fora. Ou vou bloquear a operação. Exatamente, então não é... Isso é uma situação que a gente precisa começar a mudar. Vou até começar a fazer uns vídeos falando desse tema, né? Por causa disso, porque o operador aí, hoje ele está refém dessa informação. E hoje os operadores, se você perguntar para 80% dos operadores, eles têm dúvida de como monta por causa dos técnicos de segurança, que cada um quer falar, é assim, cara. Exato. Então, aí foi mais ou menos nesse conceito que os participantes deveriam ter para chegar na competição final. Você teria que saber operação e conhecimento técnico. Foi isso que a Liber cobrou da galera. Só entrando no assunto, nós fizemos recentemente um trabalho, uma consultoria muito boa aí para uma OPC. Né? Depois a gente pode até explicar mais o que é isso. Né? Organismo de Certificação de Pessoas. E foi a Abraman, ela fez uma certificação aí, o pessoal da Replan, e a gente fez a consultoria de montar as provas, montar o processo ali para eles. E nessa montagem, o engenheiro da Abraman, tá? O pessoal dava... Cara, mas falando do sinaleiro, não estou falando do operador, estou falando do sinaleiro. Pô, como que o sinaleiro tem que ter esse nível de conhecimento, porém ele não é um técnico? Então, olha só, por que o sinaleiro não é um técnico? Exato. E é uma leitura muito boa. Imagine o operador, né? Se o sinaleiro, na visão é um técnico em içamento. É um técnico em içamento, e o operador seria o quê? Então, um engenheiro, né? Engenheiro, né? Então, por isso que não tem essa cultura aqui no Brasil, né? No Brasil, pelo menos, eu não vejo essa cultura, e alguns... O pessoal latino não vejo essa cultura. E esse foi o critério da Liber para a Liber Alemanha, né? Que aqui a Liber Brasil foi só uma base, né? As provas veio direto da matriz. Da matriz, ok. O que você deveria fazer foi bem detalhado, as provas, bem em nível régua lá em cima, para poder filtrar. A teórica. Teórica e a prática. Achei a teórica legal. Foi bem voltado aos guindastes. Teve 3 tipos de prova. Teve uma prova de manual técnico, 100% voltado à máquina. Que ninguém lê, tem cara que não sabe nem onde está o manual da máquina. Manual da máquina.
Manual técnico, teve uma prova em cima de conhecimentos de amarração de cargas, análise de inspeção de acessórios. E a outra prova foi... Cara, agora me pegou. Mas foi também em cima de operação. Deu uma de teoria de acessórios e a outra teoria de içamento. Boa prática. Terreno desnivelado, máquina numa condição adversa, e assim foi nessa pegada. Então você tinha que ter todo esse ninfo, né, de informações, esse gancho de informações, para poder fazer uma pontuação legal. Então as provas técnicas foram divisor de águas. As práticas, a galera do Brasil, os 5 participantes dominaram. Só que outro detalhe, as provas foram 100% em inglês. Essa era a pergunta que eu ia falar agora, né? Então, as provas como vieram da Alemanha, inglês. As provas 100% em inglês, uso de celular, tradução livre. Tá. Só que você fazer uma prova de 20 questões, 25 questões, que nem a do manual. A do manual foi uma prova 100% divisora. Você fazer uma prova com manual em inglês, prova em inglês, você traduzir, é impossível, né? Você faz é muito informação, né? Então, essa prova, que nem... então o Leonardo se sobressaiu pelos demais? Cara, eu tenho um conhecimento de inglês, vou dizer médio, porque eu fiz aulas de inglês graças a Deus, meu pai me deu essa condição, só que eu não utilizei, então você perde isso. Então, eu só fui viajar para fora, mais velho. Então, sempre você viaja, sempre aquela questão turismo, né? Você chega lá, pede o que você quer, sai, come. Eu nunca tive intercâmbio, algo mais a fundo, né? Uma conversação para ficar algo fluente. Eu tenho isso em projeto agora, né? Que eu com a minha noiva, vou retomar a fazer aulas de inglês. Já retomei, né? Por conta da competição, retomei. E usar dentro da residência, eu até conversei isso com alguns operadores. Cara, aplica isso dentro de casa, que nem eu e minha noiva, a gente vai meio que criar uma regra de conversar só em inglês dentro de casa para você não perder o conhecimento, que tudo que você não usa, teu cérebro descarta, entendeu? Então meio que foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha um conhecimento ali de algumas coisas do manual por conta do dia a dia. Do dia a dia. Graças a Deus na empresa eu tenho uma função que é multiuso. Eu auxilio os operadores, eu opero máquina, eu saio com equipamento, eu tenho que fazer manutenção do equipamento, então eu tenho esse conhecimento. Que em tese um operador deveria ter também. Teve um dia, não sei se postou um vídeo lá, uma foto, acho que era 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, sei lá, o Léo de dentro da lança do guindaste, cara. Tava trocando um coletor da Tadano, que deu problema na obra. Tive que tirar uma máquina na garagem, levar para uma máquina que estava em campo, fazer a inversão e depois arrumar. Porque as coisas não podem parar. Não pode parar, exatamente. Entendeu? Então, graças a Deus, eu tenho toda essa liberdade e consegui executar tudo com perfeição, com bastante êxito. Beleza. Aí teve a prova aqui, né, no Brasil. Teve o nível Brasil, essas provas, as 3 teóricas, 2 práticas, uma com manobra com a máquina em baliza, condução, dirigir, e a outra condução de operar. Só que todas as provas você tinha que fazer um checklist na máquina. Então a máquina, ele te entregava a máquina numa condição. Imagina você chegar no pátio e pegar a máquina para sair. Então a prova de baliza foi mais ou menos essa. Você chega lá, a máquina estava entre uma barreira de cones e a máquina estava ali parada, a 1100 paradinha. Aí tinha pegadinhas na máquina. Prato não pinado, patola um pouquinho aberta, um pedaço de madeira, um caibro em cima da máquina. A máquina, o Xandinho acabou me pegando nessa daí. O Xandinho foi o juiz aqui nessa competição, o Xandinho da Libre. Jogou com um pouquinho de óleo embaixo da máquina. Molhou um cano e aí tava pingando. E aí ninguém viu isso daí. Isso daí foi a única coisa que eu não vi no checklist. Aí eu passei assim, aí o moetão tava solto. Aí você tinha que subir, ajeitar a máquina e fazer o entre balizas. Aí você fazia a condução entre balizas da máquina. E aí, o que eu acho que acabou um pouco me sobressaindo, né, aqui também nessa prova, que tinha as balizas entre cones, é como se fosse a prova de moto do CFC. Do CFC, você vai fazer o 8. Tem que fazer o 8 ali. E aí eu peguei a regra e perguntei pro Jandinho, eu tenho que passar entre os cones ou eu tenho que passar conforme tá no desenho? Porque no desenho tava, fazendo caranguejo com a máquina, assim, ó, sabe?
passando bem pertinho entre os cones. Ele falou assim, tem que passar entre os cones com segurança. Não importa como. Não importa como. Se você quiser vir de ré, vir aqui, ó, de ré, voltar aí de frente e ré de novo. Eu falei, não, peraí. Aí eu tenho um campo de quase 50 metros de largura. Eu vou ficar passando com a máquina de caranguejinho? Não, eu vou passar de frente. Aí eu peguei e saí com a máquina entre os cones, abri bastante a curva, passei de frente. Abria de novo, passei de frente. De frente, de frente, de frente, de frente. Então eu nem manobrei a máquina, nem engatei a ré. Só fui de frente, fiz o retorno, parei, aí você tinha que patolar a máquina, levantar a lança e soltar o moitão. Essa era a prova prática nível 1, a primeira. Então, se você fizesse, não penalizasse nenhum dos cones ali na saída da máquina, ali também você tinha que olhar retrovisor, sem ajuda de ninguém, a câmera da máquina, usar os recursos que a máquina te dá. E aí você saía ali da baliza e fazia esse contorno. Aí deu tudo certo, consegui pontuar muito bem nessa prova. E aí a máquina, você parava com a máquina ali com o moitão solto, que seria meio que a continuação da prova 2, que você já pega a máquina patolada. E com o moitão solto, e aí você tinha que pegar um peso e fazer uma baliza com esse peso entre os cones também, com uma corrente, a corrente raspando no chão para não levantar demais. Então você tinha que meio que trabalhar 3 funções da máquina ali, o tempo todo: giro, cai lance, pegar carro. Então, aí que entra também a precisão do equipamento que você está usando. Então, tem marcas que você não consegue fazer 3 operações, você tem que fazer só 2, tem que revezar. Então, isso que a Liber também entrou como jogada, falou assim, o equipamento dá essa condição pra galera, entendeu? Teve provas na Alemanha também que eu fui fazer, que eu tinha que fazer 4 funções. Eu vi alguma coisa de bola e moitão principal, entendeu? Eu tinha que fazer 4, vou trabalhar com 2 moitões, abrir lança 2 moitões e indo abrindo lança e mantendo a altura ali da carga. Entendeu? Então, aí a prova aqui, quando concluiu, beleza, teve os vencedores, foi você, em primeiro lugar. Segundo lugar foi o rapaz da Consola, isso? Foi o Flávio da Centro-Oeste. Centro-Oeste e... Aí o terceiro e quarto, o Conzolo, o Nelson e o Edson, e o quarto, o seu João da 3Z. Da 3Z. E aí, saiu daqui, Alemanha. Né? Deu um prazo de quanto tempo aí? Foi uns 2 meses? Por aí. 2 meses? E na Alemanha, aí o processo já, pelo que eu vi, foi bem mais complexo. Na Alemanha já foi outro nível, outra pegada, né? Foram quantos operadores lá na Alemanha? Na Alemanha foram também 5 finalistas, um de cada continente. Entendeu? Também teve outras participações de outros operadores também, mas já foi classificado 5, entendeu? Então já foi o Nick, o Jorge, o Scott, esse aí e o Jackson. Então era só eu brasileiro e o restante tudo, a maioria era um norte-americano, um Nova Zelândia, Austrália e o Scott, que era de Londres. Legal, muito bom. E aí as provas foram do mesmo jeito? Teórica 100% inglês e a prática aí já foi um pouco diferente, foi um misto, provas mistas. Você tinha, no início da prova, você tinha uma teoria que você deveria saber e a prática da prova em si. Então foram 5 provas misto de teoria com prática. Então você já não foi que nem a pegada aqui, 3 provas 100% teórica e 2 práticas. Foi diferente, você tinha que saber um pouquinho de teoria e saber um pouquinho da prática. E aí, essas provas foi a mesma coisa? Contrapeso? O que... Foi mais ou menos no mesmo desenho. A primeira prova foram 5 rounds, né? Até que no Brasil também 5 rounds. Cada um fazia um round diferente e um não via a prova do outro. Entendeu? Era campos diferentes. Ainda mais na fábrica, que tem 1 milhão de metros quadrados. A fábrica da Liber tem 1 milhão de metros quadrados. É bem gigante. O cara que tá fazendo a prova pega os outros, vamos lá. Né? Não tem problema, não dá nem pra você ver, sair na foto. Então... Foi em galpão fechado também, né? Eu vi algumas fotos de galpão fechado. Teve uma que foi em galpão fechado. Foi a prova do... Mais ou menos que tinha no Gugu, que você não tinha uma que você pegava uma colher e passava entre um obstáculo. Isso. Lá também tive essa prova, que você tinha um anel de metálico. Foi essa que tava com bola e moitão ao mesmo tempo. Isso, essa que foi bola e moitão o tempo todo a prova. Bola e moitão. Essa daí você tinha um anel metálico com
eu esqueci, eletro... Era mais ou menos uma mesa de giro. Era uma coroa de giro de uma máquina pequena, com um anel reduzindo o diâmetro para ela. E tinha uma ligação elétrica nela. Então ela estava eletrificada. Se eu encostasse no cano, disparava uma sirene. Então eu não poderia tocar no cano. Se eu tocasse, eu ia perder pontuação. Então foi a prova que eu fiz até melhor pontuação. Todas as provas eram até 200, eu fiz 192 nessa prova. Aí você tinha que fazer aí ele deixa todo livre a prova. Você tem que pegar, tinha 3 pontos de içamento, o anel, a coroa. Você tinha que amarrar da forma que você achasse melhor. Mas aí, claro, para fazer a angulação, eu tive que jogar duas cintas tubular que ele tinha lá na frente, e no moitão só uma cinta encurtada no moitão para fazer esse giro, né? Angulação. Então, tudo isso foi essa daí foi a prova número 3 que eu fiz. Num galpão fechado, aquecedor, aí já tava legal, né? E as outras foram o quê? As outras foram... Essa daí do cano, transitei, belezinha, pontuei legal. A primeira prova que eu fiz foi E todas as máquinas que não tem no Brasil. Esse foi o problema, assim. Foi o problema em tese. Foi uma prova... Tudo Lincoln 3? A maioria Lincoln 3. Só uma que eu fiz, que foi um LTC, que ele é Lincoln 2. Mas um LTC elétrico. Elétrico. LTC é a City, não é isso? Isso. Ela é mais curta, cabine de direção e condução é a mesma cabine. É a mesma cabine. A máquina que você saca para-choque. Isso. A lança é um pouquinho negativa quando tá no cavalete, né? Essa prova também foi bem legal. Aí a segunda prova que eu fiz foi uma LTM 1300, igual a que a gente tem, só que Lincoln 3, que é a nossa Lincoln 2 ainda, mas com ativos do Lincoln 3. Então, fiz em cima dessa prova, 2 moitões também, só que tinha 2 moitões no final da prova, que você tinha que pegar uma placa. Essa daí também foi bem legal. Prova com limitação de área de vento. Então, você tinha uma placa de 700 quilos, ela era 4x2 a placa, 700 quilos. Aí a máquina tem 15... você podia usar a tabela de 15 metros por segundo da máquina. Beleza? Tava um pouco ventando, aí cheio de pegadinha. A máquina, você tem que fazer o check-up, a máquina não estava nivelada, você tem que ajustar o nivelamento, porta aberta, pino da patola estava um pouquinho folgado, então tudo cheio de pegadinhas para você pontuar menos. Sempre o cara não te auxilia, você tem que fazer a supervisão de materiais de içamento à disposição, você escolhe o melhor material, coloca, corda guia, você pode solicitar para ele, você pode me auxiliar na corda guia? Aí ele te auxilia, se você não quiser, ele não fornece. Tudo que você tem que meio que coordenar a operação. E ele vai te supervisionando, né? Vai te pontuando, os juízes, né? Então você tinha que fazer o cálculo da placa, jogar na fórmula de dedução do vento, achar o coeficiente e reduzir da tabela do guindaste. Então o guindaste estava para 15, ele ficou limitado para 5, e eu entreguei esses cálculos para eles validaram que o cálculo estava certo, e aí eu segui na prova. Faz o check-up lá da configuração do guindaste, vê se está com condição para vento, porque na hora estava ventando um pouco, mas estava em torno de 2, então aí ele validou a execução. E aí eu peguei a placa, pulei um obstáculo que era um obstáculo de 3 treliças de uma máquina de... uma treliçada, 3 treliças, pulei a placa e coloquei ela em um vão de um contrapeso. Eles colocaram o contrapeso, uns blocos de contrapeso assim, eu encaixei a placa no meio. Quando eu encaixei a placa no meio, tinha uma caneca e uma cerveja, né? Típica da Alemanha. E aí eu tive que fazer esse tombo da cerveja dentro da caneca do líquido sem derrubar. E aí utilizou os 2 tambores, que estava engatado umas ligas num braço aqui, que era uma alavanca, e a outra em outra, da bolinha e do moitão principal. Aí você fez esse tombo e aí finalizou a prova. Finalizou, precisão total ali de comando, né? E utilização muito, muito do BTT. BTT. Não, vou deixar essa daqui para depois. Peraí, BTT depois da conversa. E aí a prova, qual foi a mais... Nível de complexibilidade? Teve uma prova que eu fiz
que foi também nível BTT, que foi fazer um circuito com contrapeso. Não é nem contrapeso, foi só quem tem máquina Liber vai entender. É um dispositivo que tem, das máquinas que tem contrapeso que você remove, né? Aquele do triângulo, que você encaixa e vira. Então ele fica um pêndulo, aquela vareta, né? Que você encaixa e gira e trava. Você poder pegar dois contrapesos. Um contrapeso. É um suporte de... O pessoal chama de pirulito, né? Exato. Nós também chamamos de pirulito. Mas é um suporte de engate rápido, de contrapeso. Você pega, suspende, aí ele fica preso só pelo centro. Certo. Entendeu? Aí eles fizeram um circuito em Z e limitaram esse circuito para passar só o pirulito. Entendeu? Para passar só o suporte. E o contrapeso tinha que ficar para a parte de baixo. Então você tinha que vir ali fazendo 3 funções da máquina, mantendo a altura e passando o pirulito aqui no Z. Entendeu? Quem viu aí alguma coisa que eu postei esses dias, tá? Aqui nós fizemos a mesma coisa, só que a gente tem um corpo de prova, né? Sim. E nós temos onde passa com o corpo de prova dentro dos anéis, né? Não é um anel, é um quadrado, né? Como se fosse a trave de um futebol americano. Isso aí. E agora a gente coloca uma corda ali também para limitar tanto a altura negativa quanto a positiva. Então o cara tem que passar e levar para o outro em níveis diferentes. Então tem um aqui, né, numa altura, o outro está em outra altura. E as cordas tem que subir, né, e o cara vai... Tem que fazer um circuito. Fazer o circuito, é isso aí. Lá eu tive essa situação. Então, mas o que aconteceu? Era uma máquina... O que me mais prejudicou ali foi a temperatura. Quando eu fiz essa prova, eu tive uma temperatura de -5, mais ou menos, no momento lá. Então, brasileiro, temperatura negativa, tava meio que garoando, e eles têm muito conceito que aqui no Brasil não tem, né? Tá garoando, você tá com blusa impermeável. Pode ir. Trabalha, meu irmão. Trabalha. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. É isso aí. Aí eu falei assim, e o controle? Ele, não, é IP67. Fique à vontade. Então, segue. Fazer. E aí eu tava com a blusa impermeável, tirei o capacete, coloquei a blusa e fui. Só que aí a minha mão tava congelando já. Tava com a mão dura. Aí eu fui fazendo ali, só que aí na hora de fazer as 2 curvas do Z, eu bati muito. Nas retas eu não bati, mas na curva eu bati 2 vezes. E aí eu acabei sendo penalizado. Foi a prova que eu pontuei menos, entendeu? E aí teve gente que fez essa prova até operando. Só que o cara usou câmera, fez a prova um pouquinho mais de boa. Só que como eu comecei na prova no BTT, aí você tinha que fazer esse circuito, pegar o peso entre 2 pallets. Então o peso estava aqui, tinha 2 pallets cercando aqui. Você pega o peso sem derrubar os pallets, fazia o circuito, voltava, dava a volta, tinha um cone com uma bolinha de tênis. Você tinha que derrubar a bolinha de tênis sem derrubar o cone. Sem derrubar o cone. E aí segue... Aí você finalizava devolvendo o contrapeso lá. Então essa prova, eu não derrubei o cone, derrubei a bolinha... Só que na hora de fazer o Z, por conta ali para acelerar o percurso, eu acabei tocando mais para finalizar. Tem tempo? 1 hora dava para executar as provas. 1 hora para você executar a prova, mas sem te... Sem penalizar, você fala? Você vai sendo penalizado com o tempo. Eu não tinha... Então, eu não tinha acesso às regras sobre o tempo. Então... Eu não tinha, acesso às regras, se eu bater aqui e derrubar um bispaco, quanto que eu perco? Se eu bater, quantas vezes eu vou penalizando? Mas acredito que sim. Pelo que eu vi, teve provas que eu executei, que nem a prova do anel, eu fiz em 10 minutos, que ninguém fez nesse tempo, eu fiquei 190, entendeu? Se eu demorasse meia hora, passasse 45 minutos, eu acho que perdi um pouco. Vai perdendo tempo. Entendeu? Esse aí é uma situação que nós vamos levar pro ano que vem, né, Felipe? Lá pro evento do ano que vem. Porque o nosso evento é o seguinte, aqui tá o circuito, todo mundo tá vendo. O que você tem que fazer? Em menos tempo. Então, acho que o tempo aí, a gente vai colocar algumas punições aí. Sim, tem várias coisas, né, que dá pra incluir. Também aí foi tudo isso. E aí, nessa prova, a teoria foi o quê? Você pegar... todas elas você tinha que ter o conhecimento de fazer uma operação segura. Com a tabela do guindaste você que escolhia. Você tinha que pegar lá,
peso do moitão, peso dos cabos de aço que estava passando, 4 pernas que estava essa máquina, peso do acessório, do contrapeso, achar o peso bruto, ver na tabela, escolher a tabela, a melhor tabela, ver o raio do circuito. Claro que eles não iam fazer uma condição que você não consegue fazer, mas você tinha que medir, você tinha que provar para eles que você fez uma análise de uma operação. Entendeu? E você analisou a operação e você vai executar ela. Então, se você escolhesse uma lança errada, se você visualizasse um raio errado, e máquinas todas elas que, em tese, você, aqui no Brasil, não tem uma 1055 Lincoln 3. Não tem uma máquina de 3 eixos aqui, entendeu? Mas o conhecimento, a máquina com contrapeso lá não estava cheia, estava com contrapeso pela metade. Uhum. E aí você tinha que saber quanto que a máquina dá de contrapeso. Então foi a primeira coisa que eu fiz nessa prova. Eu cheguei, deixa eu ver quanto que tá essa máquina de contrapeso. Ela tá com 9. Quanto que ela é cheia? 11. Então beleza, então 9 toneladas. As máquinas da Libre agora estão vindo com uma situação um pouco diferente. A patola da traseira está vindo maior e a dianteira menor. Isso. A máquina então não é um H mais. Ela é tipo um trapézio. Entendeu? Então ela tem uma base, a dianteira menor e a traseira maior. E aí você olha ali as patolas pinadas 100%, aí você olhava assim, você via aquele diferença de uma patola para outra. E aí você tinha que medir ou ver no manual qual que era aquela condição da patola, o moitão que você estava usando. Então você já perdia um tempo ali na teoria. E essas máquinas ainda não chegaram aqui, mas é uma questão de tempo. Não, chegaram algumas, que nem a 300 nossa é assim. A patola da dianteira é 7,80, não dá 8 metros. Uhum. E a da traseira é 9,20, se eu não me engano, 9 e pouco. Então, por quê? Tem condição de você trabalhar com ela um pouco menos. Mas, pelo que eles fizeram o cálculo, que eu entendi, é tipo a coroa de giro não é um pouco mais para trás da máquina? Certo. Então, se você trabalhar aqui na diagonal da dianteira, aquela patola que abre a mesma coisa que a traseira... vai estar na mesma distância. Está na mesma... o ponto de momento da máquina, ela tá... Se ela tivesse maior, era a mesma coisa. Não ia adiantar em nada. Você ia ter mais ferro ali, né? Uma abertura ali desnecessária. E às vezes num lugar que você não tem espaço, talvez te ajude. Sim, entendeu? Sim. Então, e aí eles abriram a traseira, que é um pouco mais, porque a máquina tem a coroa. A tendência é a coroa de giro tá mais próxima da traseira. Isso, foi esse estudo que eles fizeram e estão meio que pontuando em todas as máquinas. Legal. Ô Léo, e a premiação? Como que foi uma cerimônia lá? Cerimônia de encerramento 100%, a Liber é para fazer festa, os homens é bom também. Fizeram lá DJ, você tem um feeling muito com todos os funcionários da Liber, todos eles vão de tete a tete, conversa com você, mesmo eu não falando inglês 100%, mas eles desdobram, você conversa ali com diretores extremamente importantes. Eu já tinha conversado com esse pessoal meio que como diretor técnico da WWN, mas você como operador ali, feeling a feeling, o cara agora sabe quem é você, né? Você tem esse conhecimento com ele tem essa marca gravada com você. Então é muito 10 essa parte. Aqui em Guará foi um dia. Foi um dia, lá foram 2. Lá foram 2 dias, né? E mais um de premiação ou a premiação? Não, no segundo dia foi o final. Primeiro dia a gente fez introdução do equipamento e introdução das 2 máquinas, Lincoln 3 e Lincoln 2, uma introduçãozinha ali rápida das máquinas e rolou 2 provas. No segundo dia rolaram 3 provas, começou mais cedo, rolou as 3 provas e a premiação final. Legal. Ô Léo, agora vamos lá. Pra gente ir encaminhando um pouquinho pro final, né? Sim. Nós fizemos o seguinte, cara. Ontem eu fiz contato com algumas pessoas, certo? Sim. Falei assim, amanhã eu vou estar conversando com o Léo aqui no nosso canal, beleza? Cara, manda umas perguntas pra eles aí, pro Léo. Manda umas perguntas pro Léo aí. Cara, eu vou passar aqui para vocês. Primeira pergunta aqui, o Martins Jackson, parceiro nosso, professor nosso aqui, cara. Trabalhamos, foi quem ensinou bastante coisa para nós ali na Tatuapé. Tem porta aberta aqui direto, ele tá com a gente aqui na Ulift.
né? E a primeira pergunta foi dele, tá? Para você aí. Ele pergunta o seguinte: quando a tecnologia aí contribui para as operações, em particularmente o controle remoto, né? O BTT, por isso que eu te perguntei até, porque vamos deixar para falar do BTT um pouquinho depois, né? O que isso contribui para a operação e o feeling do operador quando você usa o BTT, ele não fica ali, não fica ruim esse feeling, porque o cara não está na cabine, ele não está sentindo a máquina, né? Foi essa a pergunta aí do Martins. Isso aí diminui aí a performance do operador com a dinâmica do equipamento, as forças, tal. O que você acha desse tema? O uso do BTT. Do BTT. Então, o uso do BTT, ele vai muito contra esse, que nem o Martins pontuou, o operador não está sentindo o equipamento. Claro, se o operador está fazendo uma operação mais delicada, alto índice de utilização do guindaste, é uma situação assim, iminente de risco, que às vezes acontece, eu estou num terreno aqui que não está muito compactado, eu preciso ver aqui, sentir o terreno, o uso do BTT, claro que não é recomendado. Mas se é uma operação mais delicada, uma operação que você quer ver ali, está próximo da execução, se não é uma operação que tem alto volume, que eu falo assim, alto volume assim, né? Você tem que estar com a carga aqui, daqui a pouco tem que pegar uma outra carga, pontuar aqui, movimentos que você não tem visualização do início e do final da carga, não é legal, porque senão você vai içar aqui a carga, colocar aqui parada, você vai ter que se deslocar até o final da carga, ou ficar com o sinaleiro ali recebendo o seu sinal. Ou você ficar numa posição que nem no MOOC acontece, né? Você fica numa posição mais confortável ali, de que você tem uma visão ampla e fica recebendo o sinal. E também é legal. Só que o equipamento, principalmente o equipamento Liber, ele te dá uma condição muito boa de você utilizar o BTT de uma forma precisa. Ele te dá tudo ali, naquele quadradinho, ele te dá tudo que te dá na tela principal. Você tem ângulo de giro, você tem grau da lança, raio, peso, nível da máquina, se a máquina desnivelou ou não, pressão de patola. Você põe uma velocidade da máquina um pouco mais devagar, você tem uma precisão muito boa, tanto no joystick quanto no BTT. Legal. Hoje em dia eu até vejo essa questão de tecnologia, não sei até quando vai chegar isso para os guindastes, né? Mas eu vi uns vídeos esses dias aí da Caterpillar, já tem muita coisa, até em Minas aqui, na Vale, o pessoal operando máquinas, cara, tava descomissionando lá uma barragem. Claro, pessoal, as máquinas andando lá dentro da barragem, cadê o operador? Cara, o operador tá lá em Belo Horizonte, cara. O cara tá em BH numa salinha. Né? Então, são situações aí que não sei quando isso vai chegar para os guindastes, mas já é algo plausível, né? Logicamente que sempre vai ter um cara ali para colocar dormente. Sim. Isso aí não vai mudar, né? Eu acho que guindaste se tornar autônomo, né? Que isso daí é uma coisa que vai acontecer. Ali é uma situação repetitiva. O cara pega o caminhão, liga, vai até uma posição geolocalizada, para o caminhão, recebe a carga, descarrega a carga numa outra posição. Aí sim, beleza, né? Agora o guindaste mesmo, ele tem uma preparação, então isso eu acredito que não vai acontecer. Mas da operação estar fora, não sei, um container, alguma coisa, chega um container de material, chega uma cabine externa. Não sei. Eu acho que isso daí vai acontecer muito em guindaste portuário. Pode ser, que ele tá fixo num lugar e tal, então pode ser que o cara tenha operação em outro ambiente, né? Hoje você tem muito sensor, que nem lá eu encontrei máquinas com de muito tipo de sensor, a máquina já dava recursos demais. Uhum. Tem máquinas aqui que tem, a XCMG também entrega para você câmera pra caramba, você vê coisas demais ali, câmera de topo de lança, coisas que é item de série que numa Liber é opcional, entendeu? Mas é coisa assim que a tendência vai avançando, você tem mais recursos para executar uma operação de perfeição, entendeu? Bom, agora vamos lá, outra pergunta aqui é do Léo, cara. O Léo é um operador aí, ele tá conosco, né? Tá lá naquela obra do Piauí, né? Em Uruçuí, né? Eu conversei com ele ontem e ele mandou uma pergunta aqui, cara. Qual foi a maior dificuldade desse desafio? Acho que você respondeu aí, né? Sim. E o que contribuiu nessa
competição por teu conhecimento? Então, foi exatamente o que a gente estava fazendo meio que um make-off aqui, né? Por trás das câmeras. Eu acho assim, a competição foi nível mundial. O que mais me contribuiu foi... Se eu não chegasse lá, pelo menos com um básico de inglês, eu não ia conseguir fazer essa prova, a competição. Aliás de ter a tradutora ali, tinha um tradutor ali para me ajudar, só que não tinha conhecimento técnico, entendeu? Então, eu tinha que passar algumas perguntas e ele passar. Foi muito mais difícil do que o pessoal que competiu comigo, que eram línguas pátrias. Língua pátria dele. O cara de Londres fala inglês já. Fala inglês. Até a criancinha que estava lá acompanhando, ela tinha vantagem em cima de mim. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Então hoje, o que vai cobrar de futuros competidores? Que vai ter um próximo evento em 27. Então o pessoal que se qualificar para ir para uma final, cara, o cara vai ter que falar um inglês, o cara vai ter que fazer uma conta de resistência de solo, o cara vai ter que fazer uma conta de velocidade do vento, o cara tem que saber ler um manual. Cobrou para mim, eles cobraram de mim que hora que eu coloco no motor numa máquina que trabalha numa temperatura negativa. O cara tem operador que acha que é só um 15W40, tá tudo certo. Não é. Você tem óleos 10, óleo 0, você pode colocar no mesmo motor. Só que você trabalha numa condição diferente de temperatura, um aditivo de radiador que você tem que trocar por condição de uma máquina que trabalha no clima tropical, com uma máquina que trabalha no clima negativo. Eu falei pro pessoal lá que as máquinas eu nem uso o aquecedor de motor, que lá pro cara tava fazendo explicando a máquina pra gente. Antes de ele ligar a máquina, ele ligou o aquecedor, que nós estava com 3 graus lá de temperatura. Aí eu brinquei pro cara, aí começa a sair uma fumacinha da máquina. Sai uma fumacinha pelo um cano atrás da gabine. Eu não sou tão velho não, cara, mas eu trabalhei com motor Perkins. Aí quem trabalhou com o Perkins sabe disso aí. Tem que esquentar o primeiro ventilador, o aquecedorzinho. Depois da partida. Aí eu falei pro cara, isso daí no Brasil a gente não usa, isola. Aí ele deu risada. Como assim? Eu falei, quando às vezes aciona que é meio automático, ali você faz uma programação, se você quiser, entrar na obra às 7 horas da manhã, você pode pedir para a máquina pré-ligar às 6h30, para chegar na obra, o motor já está pré-aquecido, você dá partida e já trabalhar. Então, às vezes, dependendo da máquina que vem para o Brasil, já vem com uma programação ali meio escondidinha. Às vezes liga na obra do nada, sai uma fumaça na máquina. O cara acha que a máquina tá pegando fogo. Aí eu brinquei com isso. Quando isso daí liga, às vezes, o cara acha que pega fogo. Aí o cara, como assim? O Brasil é assim. Infelizmente, a gente não... Felizmente não precisa disso. É clima tropical. Então, o cara tem que ter esse conhecimento técnico, inspeção de acessórios. Vocês fazem curso aqui. Lá eu tive que inspecionar uma corrente. A etiqueta da corrente estava com grau 10 e a corrente era grau 8. O grau do elo 10 e o 8. Ela tinha 4 defeitos e eu tinha que achar 2. Essa foi a prova número 4. Inspeção além de amarrar uma peça certa, fazer um tombo, dar um giro, equilibrar da peça, tudo peça sem olhar. E calcular, tinha uma caçamba de concreto, essas concretinhos de obra, e eu tinha que ver o peso do material que estava dentro da caçamba, mais o peso da caçamba e entregar tudo isso teoricamente. Então o cara tem que ter esse conhecimento teórico e a prática. Aqui eu pedi agora para o parceiro nosso de cinta, né, fazer umas cintas para nós novinha, com etiqueta errada. Sim. Pedido nosso, que era a cinta aqui, perfeito, normal, tal. Só que a etiqueta, uma cinta de 5 toneladas, por exemplo, vai fazer, mas a etiqueta vai estar 10, né? Sim. E com uma série de situações erradas, justamente para acontecer isso. Então, tudo isso, o cara já tem que chegar lá. Pô, eu sei disso, eu sei que fazer uma leitura de um material de içamento com uma cinta azul, com 4 linhas, com uma etiqueta para 10, o que eu tenho que seguir? A linha que tem 4, que seria para 4 toneladas, a cor que é azul, que é para 8, ou a etiqueta está falando que é para 10? Então, você tem que saber diferenciar. O que é isso. Se o cara colocou na etiqueta, então eu tenho que seguir, acho que para mim o cara tem que seguir a etiqueta.
como regra maior, né? Sim, sim. A cor aqui no Brasil tem uma sequência, mas em outro país, por exemplo, nos Estados Unidos é diferente, a questão de cores, né? Nós trabalhamos com uma empresa multinacional, por exemplo, a cinta de 100 toneladas dele lá é verde. Geralmente é preta, né? Então, laranja. Mas ele atende outra categoria, outra normativa, né? Bom, outra pergunta aqui rápida, essa aqui é mais fácil, né? O nível de dificuldade da operação, você já respondeu aí, mas é o seguinte, o que é mais próximo do trabalho que você executa em São Paulo? Você vê alguma semelhança com as atividades que você viu lá nessa competição, com o que executa hoje em São Paulo? Quem mandou isso daí foi o Bruno de Cajati. O Bruno, acho que ele trabalhou com vocês também, né, ou não? Não, Bruno não, mas eu conheço ele. Bruno? Ele é do grupo GDI. Isso aí. De movimentação de carga. É isso aí. Não, Brunão, então, Brunão, lá as provas que eu vi, tipo, o que aproxima das operações? Cara, como eu na WWN eu faço essa função mista, né? Faz a vistoria, vê as dificuldades, aonde você patola e tudo mais. O que eu vi lá é exatamente isso, né? É o que eles cobram no operador. O operador tem que ser um técnico, não tem que ser um operador, entendeu? Aqui o cara tô sentado na cabine, o que eu vou fazer agora? Cadê o meu sinaleiro? Lá não tinha sinaleiro, o sinaleiro era você, entendeu? Então o cara tinha que ter essa visão, pegar uma carga aqui, ó, sem o sinaleiro, sem fazer a carga correr. Como que o cara faz isso? Entendeu? Tem cara que não tem o domínio de posicionar um moitão correto, abaixar, que nem tem aquele macete, você abaixa o moitão, estica ele para onde o moitão correr, você dá uma ajustada. Tem um operador que não consegue pegar uma carga sem sinaleiro. O cara tá ali, ó, o menino tá ali do lado, ele, olha para mim ali. E às vezes a carga tá perto, cara. Não estamos falando de carga 50, 60 metros de raio. E tem uma ilusão de ótica maior, né? Maior, entendeu? Tem cara que não consegue. E o que eles cobraram lá é isso. Um operador que tem domínio, um cara que sabe se virar, entendeu? O cara tem o domínio da situação ao todo. Pegar uma carga sem sinaleiro, ou pegar fazer uma manobra perfeita ali, um manuseio perfeito. É isso que eles mais exigiram. E o domínio técnico, né? Beleza. Essa última aqui eu deixei... cereja do bolo. O Anderson da MK Locações aí, parceiro nosso aqui, parceiro de vocês também. Com certeza. O Anderson conversar bastante aí com vocês. Meu pai adotivo. Então ele mandou aqui, eu vou ler na íntegra o que ele mandou, hein? Léo, como você se sente como um profissional tão jovem chegar ao topo de conhecimento na nossa profissão em nível mundial? E outra coisa, que conselho você daria aos iniciantes? Muito boa. Cara, eu me sinto muito satisfeito, né? Eu acho que é o meu longo, claro que eu tive oportunidades, né, que a vida me deu, e eu sempre soube aproveitar. Então comecei muito novo e sempre fui surfando tudo isso muito bem, entendeu? Então me sinto tive várias conquistas profissionais, como pessoal, visitar uma fábrica, visitar uma feira de Bauma, visitar competir em um nível mundial e ficar entre o quinto melhor do mundo, são feitos assim que engrandece muito, entendeu? E mostrar que o Brasil tem ótimos profissionais também, entendeu? Não é só... também me surpreendeu não ter um alemão numa competição, entendeu? Um alemão não conseguiu se classificar, que em tese, teoricamente, em tese seria um feito para a Liber, né? Uma empresa alemã com alemão, e não tinha alemão, só tinha o brasileiro, norte-americano, tinha norte-americano, entendeu? Então, cara, eu me sinto muito completo, né? Bem feliz sobre isso. E o que eu recomendo para uma juventude que vem aí, que eu tô com 30, né? Mas sou de 95, né? Vamos falar geração 2000 aí para frente. Cara, o cara tem que se qualificar, entendeu? A galera tem que se qualificar, tem que estudar um inglês, que é uma língua mundial, entendeu? O cara tem que fazer um treinamento de inspeção, tudo essas coisas que eu encontrei dificuldade. Mesmo eu tendo essa carreira profissional brilhante, eu encontrei dificuldades,
entendeu? Para uma inspeção, eu nunca fiz um treinamento de inspeção, mas eu tenho uma noção de como inspecionar, entendeu? Se eu tivesse feito um treinamento de inspeção, eu teria gastado um menor tempo. Eu fui ali meio que na malandragem. Pô, ela tem 4 defeitos, eu tenho que encontrar. É no elo, é no comprimento, é no gancho que tá às vezes um pouco aberto, é num elo diferente que tá montado. Foi aqui que encontrei. Agora, se o cara tem um conhecimento, um treinamento sobre isso, claro que ele vai se sobressair. Sobre o treinamento de inspeção, né, aqui, eu acho ainda, a gente está engatinhando muito nisso ainda aqui no Brasil, com o treinamento de inspeção. Nós estamos com um projeto aí que logo mais falaremos, né, sobre essa questão de inspeção, né, porque hoje a gente vê uma dificuldade muito grande no mercado com isso. Sim. O pessoal não anda fazendo... Nós estávamos até conversando antes aqui de começar, o Felipe estava até comentando alguma coisa aí sobre isso. Então, cara, tá muito... Cru, né? Cru. Foi que eu também... questão da inspeção. Foi que a gente fala, que eu tô falando lá pro pessoal também. Cara, você tem que dominar o chão. Tem que dominar o chão, ali na atividade, você tem que saber posicionar o equipamento, não só operar. Operar é a operação, operar guindaste, numa operação, o operador é o cara mais seguro que está ali. Uhum. Porque ele está sendo conduzido, ele é uma marionete, entendeu? O cara que monta o guindaste, o cara que sabe posicionar o guindaste, o cara que vê a situação, qual liga que eu vou usar, como que eu vou fazer, como que eu vou verticalizar essa peça, como que eu vou... Aí ele deixa de ser a marionete para ser o cara que está comandando o negócio. Que está comandando, entendeu? Você tem vários operadores que não sabem montar máquina. Exatamente. Entendeu? Você tem... Você deve passar por isso também. Eu vi um cara esses dias, um locador, um dono de empresa. Tem um cara que chega aqui e fala que é operador de máquina de 500, 800 tal. Mas você chega... Não, já operou? Já. Ele pegou a máquina montada, sentou na cabine, operou. Na hora que ele saiu dali, falou, sou operador dessa... Cara, mas não é isso. Se eu explicar, se eu falar para você como opera a máquina para você, para o Felipe, que vocês estão mais no coordenação, a máquina você opera, puxa essa alavanca, empurra, gira essa, faz isso. Pronto. Resolveu. Sou operador de máquina de 500, 600 mil, 3 mil, enfim. Pô. Agora vamos lá, vamos ver o que está por trás disso. Falando de inspeção agora até, checklist. Uma vez fomos ali liberar uma operação, checklist da máquina, tá aí, operador, tá aqui, tudo ok. Cara, na hora que eu dei tudo ok aqui, eu só dei uma olhada pro lado assim, ó, o pneu da máquina tá faltando um pedaço. Você olha aqui, poxa, tá faltando um pedaço no pneu e aqui tá ok. Não, cara, nem um checklist você conseguiu fazer, cara. Então aí que você vai vendo que você tem papel só pra dar ok. Pra dar ok, não adianta. Não adianta. Bom, Léo, é isso aí, cara. Ficou bem completinho aí nessa conversa, tá? Faltou alguma coisa, Felipe? Fazer alguma pergunta? Falou? Deixa eu... Beleza. Então, Léo, obrigado, cara, por essa oportunidade da gente bater esse papo aqui. É isso, eu agradeço o convite de sempre. Tenha gostado desse nosso papo. Cara, e aqui a porta está sempre aberta e tem uns projetinhos legais aí que depois a gente quer conversar contigo também. Com certeza. E galera, lê o manual dos equipamentos que tem muito detalhe que eu encontrei lá que tinha em manuais. Eu sempre tive a cultura de ler manuais. Desde as máquinas de pequena até as grandes, quando chegaram na empresa, eu sempre li o manual de cabo a rabo. Lá encontrei coisas e encontrei riqueza de informações que nenhum técnico me informou. E foi isso que me deu um grande pulo para chegar onde cheguei. Beleza, legal, pessoal. Obrigado e até a próxima. Até.